Mas olha só, a Roberta disse assim, Natan, dizem que o arrebatamento é uma invenção dos jesuítas. Isso procede? Eu acho que Roberta deve ter ouvido alguém que falou para ela que foi um tal de Lacunza, provavelmente. E tem outros grupos também que atribuem a John Nelson Darby, que falam que foi uma profecia de uma menina de 15 anos chamada Margaret MacDonald, né, que fazia parte de uma igreja que era considerada meio herética naquela época, de um senhor que tinha por sobrenome Irving. Então, há muita lenda, muita história, e cada uma delas é diferente um pouco da outra. Mas o que me parece, eu tenho feito uma pesquisa sobre isso, porque eu estou escrevendo um livro sobre arrebatamento, né? E eu tenho feito uma pesquisa sobre isso para tentar entender de onde saiu essa mentira, essa conversa. Isso não é verdade, não há comprovação histórica a respeito desse assunto, pelo contrário, nós temos sim textos, livros, materiais publicados que contradizem essa conversa. Então, assim, que uma pessoa fale sobre isso por ignorância, eu até entendo. Mas que a pessoa fale isso por desonestidade, aí é complicado. Então, o que é que acontece? Pelo que me parece, na pesquisa que eu tenho feito, algumas pessoas de hoje em dia que repetem isso nos seus canais do YouTube e que falam sobre isso por aí afora, no mundo, principalmente pós-tribulacionista, né? As pessoas que dizem isso parecem estar se baseando numa declaração feita por George Ladd, que é um senhor que já faleceu, cristão, que escreveu um livro chamado a Esperança Abençoada ou Abençoada Esperança. Não sei, é como traduziram para o português aquela expressão que na Bíblia está colocada como bendita esperança, que muitos pré-tribulacionistas acreditam se referir ao arrebatamento, ao passo que pós-tribulacionistas, especialmente George Ladd, está tentando mostrar nesse livro que a bendita esperança mencionada por Paulo não é o arrebatamento, seria a volta de Cristo, que é diferente do arrebatamento, né? Seria a sua manifestação visível. A despeito do significado real pretendido por Paulo nessa expressão, o que George Ladd diz nesse livro é que parece que há muito tempo atrás, John Nelson Darby foi influenciado por Margaret MacDonald, não sei o que, não sei o que. Ele não dá uma declaração assim muito clara sobre o assunto. Mas o que é interessante é que ele, antes de falar sobre Darby dessa forma, né, sugerindo talvez uma ligação entre o que ele falava e o que também falavam outros grupos considerados como heréticos, inclusive uma menina de 15 anos de idade, o que ele faz, antes de falar isso, e talvez alguns dos pós-tribulacionistas que repetem essa mesma história até hoje, em seus canais do YouTube, por aí afora, nos comentários, e muitos deles gostam de entrar em lives de pré-tribulacionistas só para vir xingar, falar isso, né, e sair. Eles não gostam, não concordam, mas vêm aqui para poder causar confusão. Parecem demônios, né, que acham que tem uma missão para atrapalhar alguma coisa na Terra. Então, o que é que acontece? As pessoas que falam isso, elas não leram o livro de George Ladd, porque se tivessem lido, eu acho que elas teriam até vergonha de se expressar assim, porque George Ladd, o próprio, tão respeitado no meio pós-tribulacionista, antes de falar de John Nelson Darby, antes de falar isso, que ele dá a entender, né? Ele fala muito bem dele, faz altos elogios, diz que John Nelson Darby, sem dúvida nenhuma, foi um dos homens mais inteligentes da sua época, que falava vários idiomas, que traduziu o Antigo e o Novo Testamento para outros idiomas, que foi um grande sistematizador do pensamento cristão, e ele coloca o homem lá em cima, né? E você vê que George Ladd, morreu já, ele era pós-tribulacionista e John Nelson Darby era pré-tribulacionista, mas o respeito dele a John Nelson Darby é gigantesco, coisa que os pós-tribulacionistas que parecem querer repercutir uma declaração de George Ladd não têm feito. E o próprio George Ladd diz assim, que todos nós cristãos, e ele se inclui no grupo, ele sendo pós-tribulacionista, ele diz, todos nós somos devedores a John Nelson Darby, porque até então, que era mais ou menos ali por volta do ano de 1820 alguma coisa, né? Até então, até o surgimento de John Nelson Darby e da sua perspicácia de trazer de volta a interpretação literal dos textos da Bíblia, a igreja era predominantemente preterista, ou seja, ela tinha uma visão apocalíptica diferente da que se tem hoje. Eles acreditavam que os cumprimentos dos textos proféticos tinham ocorrido mais ou menos ali no ano 70, depois de Cristo, tudo já tinha acontecido, era coisa do passado e não tinha por que pensar num cumprimento futuro. Então, isso George Ladd falando, tá, gente? O maior pós-tribulacionista de todos os tempos, né? Vamos colocar aqui esse exagero, que é muito respeitado e muito querido no meio pós-tribulacionista. E ele diz o seguinte, foi por causa, é ele quem diz isso,
E esse livro está publicado em português, eu não estou com ele aqui perto de mim, mas eu já mostrei aqui em outras lives, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Então, ele diz que foi por causa dele e de todo o trabalho que ele fez, que a igreja cristã, sendo tão impactada com a sua influência, voltou ao que é chamado de pensamento futurista, ou seja, em vez de pensar que os textos proféticos estavam apontando para um cumprimento passado e que nós estávamos e que os textos proféticos estavam associados a momentos passados, por isso chamado de preterismo, ele disse que George Led disse que John Nelson Darby fez com que toda a igreja cristã voltasse de novo ao futurismo, a entender que ainda existem textos a serem cumpridos, ainda existem promessas feitas à nação de Israel que não foram estabelecidas, não se cumpriram, que a maioria dos textos proféticos, inclusive o livro de Apocalipse, apontam para um momento ainda não realizado, num momento que é futuro, e por isso o futurismo foi restaurado na igreja cristã. E George Led dizia que nós devíamos muito a ele e a esse movimento, porque graças à sua influência, à sua sabedoria e à sua iluminação divina, todo o mundo cristão hoje era massivamente, com pouquíssimas exceções, né? Porque ainda existem os preteristas cristãos de hoje em dia, que estão por aí resistindo firme e forte. Mas quase a maioria esmagadora dos cristãos são futuristas. Ou seja, os próprios pós-tribulacionistas, dos quais George Led faz parte, são futuristas. E segundo George Led, os pós-tribulacionistas devem isso a John Nelson Darby. E isso é uma coisa que você não vê os críticos do pré-tribulacionismo falar, né? Eles só chegam com aquela partezinha editada da história, né? Eles editam ali, cortam, pegam aquela coisa, joga ali e, né, segure-se, salve-se quem puder. Eles não foram a fundo na pesquisa, ou não sei se é por ignorância ou se é por desonestidade. Mas o fato é que antes de George Led sugerir qualquer coisa negativa a respeito de John Nelson Darby, ele, com todo o respeito do mundo, com o maior medo de falar mal, de parecer que ele está indo contra a pessoa, a influência, a responsabilidade, o grande homem que John Nelson Darby foi, ele fala isso, ele fala bem de John Nelson Darby em vários parágrafos diferentes. Quando ele vai falar mal em um determinado momento, que ele vai sugerir talvez uma ligação como essa, aí ele faz essa ressalva, mas com muito respeito. Agora, o que é que acontece? George Led, por exemplo, ele viveu numa época, ele nasceu, viveu e morreu numa época que não existia a internet, gente. A internet ela foi criada já na nossa geração. Eu tenho 47 anos de idade e peguei o surgimento da internet, quando ela foi inventada, quando começou a ser disponibilizada por linha telefônica e foi ampliando, foi melhorando, chegou aos dispositivos móveis e assim por diante. George Led não pegou essa revolução tecnológica da internet. E antes da revolução da internet, qualquer pesquisa científica, acadêmica, mesmo na área textual, né, da filologia, da linguística, seja lá o que for, nessa área de pesquisa bibliográfica, as pessoas tinham que se locomover fisicamente. E muitos materiais preciosos, eles estão trancafiados em bibliotecas e museus de lugares distantes do mundo. E mesmo os americanos, para fazer pesquisas nessa época que não existia internet, os mestres e os PhDs cristãos, né, da área da teologia, eles tinham que viajar muitas vezes para o Reino Unido para consultarem os materiais dos museus e bibliotecas do país. E, através de pesquisa, eles conseguiam encontrar, quando tinham sorte, um material que talvez fosse um testemunho, né, textual de alguma coisa crida ou publicada numa época remota. Além disso, alguns dos materiais foram publicados em latim, ou não, ou quando não, em grego, que eram as línguas da teologia naquela época, né? Durante muitos anos, o grego foi a língua da teologia, inclusive os próprios judeus que iniciaram o movimento que a gente pode chamar de movimento cristão, né? Espero que vocês não se escandalizem com isso, não entendam errado. Mas os próprios judeus falavam grego, escreveram o Novo Testamento em grego, e todas as discussões teológicas eram escritas em grego. À medida que o Império Romano foi se tornando cristianizado, o latim foi se tornando a língua mais importante, e teve uma época na teologia que o latim se tornou a língua dominante. Então, todos os postulados acadêmicos, todas as teses, os livros, os materiais eram escritos e publicados em latim. E muitas das bibliotecas e museus do mundo afora, eles contêm livros de séculos passados, mas muitos deles em grego e latim. E nem todo acadêmico, nem todo erudito, nem todo teólogo sabe ler grego, latim, né, e assim por diante. Aí o que acontece? Além disso, tem aquela questão da pesquisa pelos textos de uma forma física. Só que, com a Revolução
tecnológica da internet, principalmente falando, muitos dos livros eles foram digitalizados. É mais ou menos o que aconteceu na época da invenção da imprensa. Todos os livros eram manuscritos, todos os livros, inclusive a Bíblia, vocês sabem disso. Eles eram escritos à mão, por isso que é chamado de manuscrito. Até as cópias de 1.000 e 1.500 anos depois do livro original que foi escrito, também era feita à mão. Então, manuscrito não é só o livro original, que tecnicamente os estudiosos chamam de autógrafo, né? Eu mesmo escrevo. Eram livros que eram escritos por outros, porque eles pegavam o livro original e faziam uma cópia olhando, né, na mão. Então, as cópias das cópias das cópias durante 1.500 anos até a invenção da imprensa também são chamadas de manuscritos. Quando houve a invenção da imprensa, o que foi que aconteceu? O pessoal disse o seguinte, olha, vamos publicar o material que é de importância para o conhecimento da humanidade, que a gente não tem em livro. A imprensa é uma revolução, todo mundo reconheceu isso e disseram, não, temos que publicar esses livros de forma impressa. E aí eles foram selecionando, à medida que o tempo ia passando, os livros, os manuscritos, porque os livros naquela época eram manuscritos, e eles foram pegando os manuscritos e publicando de forma impressa. Da mesma forma, quando surgiu a tecnologia da internet, que é uma segunda revolução, no sentido de publicação de conteúdo, né, de ideias, de textos e assim por diante, quando surgiu a revolução da internet, as bibliotecas, os museus, as universidades começaram a digitalizar os seus materiais para que houvesse fácil acesso para os pesquisadores, para os cientistas, para os acadêmicos. Então, todo esse material começou a ser digitalizado. George Led, esse senhor que escreveu o livro Abençoada Esperança, ele não viveu nessa época, ele não pegou esse acontecimento. De forma que as pesquisas que ele podia fazer na sua época eram pesquisas de coisas que eram conhecidas por todos através desse meio arcaico, precário de se locomover de uma cidade para outra, de um país para outro, para fazer pesquisa em loco, na biblioteca, com toda aquela burocracia. Hoje em dia, não. É tudo muito mais fácil. E talvez alguns pós-tribulacionistas não tenham se atualizado e ainda estejam com a mentalidade daquela época, daquele tempo, repetindo as mesmas coisas dos pós-tribulacionistas que não tinham acesso ao que se descobriu nos acervos digitais das bibliotecas cristãs e nos museus que catalogam esse material cristão ao redor do mundo. O fato é que hoje já se sabe, e eu sei que nem todo pós-tribulacionista sabe disso, e os que sabem não sei por que fingem que não sabem, é por isso que eu digo que as pessoas que repetem essa história ou são ignorantes de verdade, no bom sentido da palavra, simplesmente não têm conhecimento, ou são desonestas, porque não querem dar o braço a torcer e reconhecer que, de fato, isso é uma coisa ultrapassada, esse tipo de pensamento. Porque existem, inclusive eu tenho no meu acervo particular, porque eu tive acesso a alguns desses materiais, existem textos, livros e publicações desde o século III, falando sobre o pré-tribulacionismo e alguns pensamentos divergentes ou parecidos com o pré-tribulacionismo. Alguns são bem claros e bem objetivos, outros são um pouco dúbios, né? Porque quanto mais antigo é esse texto, se a gente puder chegar até a era daqueles que nós chamamos de pais da igreja, nós vamos encontrar muitos textos que são ambíguos, as declarações não são muito claras. Num parágrafo, ele fala claramente sobre o sentimento de iminência da volta de Jesus a qualquer momento, que é uma coisa que a gente encontra, inclusive, nas epístolas do Novo Testamento. Parece que até Paulo acreditava que Jesus poderia voltar a qualquer momento, porque ele diz, nós, os que estivermos vivos, né, seremos transformados. Ele coloca na primeira pessoa do singular. Então, o sentimento de iminência parece ter sido impresso não somente, imprimido, não somente no Novo Testamento, mas nos textos antigos dos chamados pais da igreja, porque isso é onipresente. A despeito do que se interprete sobre o que significa isso, o sentimento de iminência, a volta a qualquer momento, é onipresente. Até mesmo entre aqueles que criam num arrebatamento depois da tribulação. O sentimento de iminência estava presente lá. O que hoje é considerado como um sentimento, um conceito predominantemente pré-tribulacionista. Porque se não houvesse a possibilidade de Jesus voltar a qualquer momento, se não houvesse, então nós seríamos todos pós-tribulacionistas, porque primeiro teria que acontecer isso e aquilo, o anticristo surgir e tal, não sei o quê, então não haveria o sentimento de iminência a qualquer momento. Então, o que é que acontece? Existe muita ambiguidade. Num parágrafo parece que ele está falando sobre pré-tribulacionismo, depois no outro parágrafo parece que o pai da igreja está falando sobre o pós-tribulacionismo, e não fica muito claro. Mas alguns textos que são claros e bem objetivos entram no rol dos textos publicados que são claramente pré-tribulacionistas. Entre eles, citando apenas alguns de cabeça, que eu não vou lembrar de todos, mas tem o Pseudo-Efraim,
que é um texto que fica entre o século 4 e 6, aproximadamente. É um texto de 10 parágrafos. No segundo parágrafo, ele fala do arrebatamento antes da tribulação, e até o parágrafo 8 ou 10, ele fala da tribulação, e no parágrafo 8 ou 10, ele fala sobre a volta de Jesus depois do período da tribulação. Uma divisão bastante parecida com a forma de se falar dos pré-tribulacionistas de hoje em dia, né? Considerando o arrebatamento antes, um período de tribulação e a volta de Jesus depois. Entre o século 4 e 6, é o que diz o texto do Pseudo-Efraim. Além disso, tem outros textos de séculos ainda muito remotos, de pessoas como o irmão Doutino, ou Doucino. Tem um livro publicado de Morgan Edwards, que data do ano de 1600 e alguma coisa, ou é 1700 e alguma coisa. Tem mais uns 6 pregadores ingleses aí, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça. Mas o que é interessante é que quando John Nelson Darby viveu, e ele foi mais ou menos contemporâneo do irmão Irving, de cuja igreja Margaret MacDonald, que tinha 15 anos, fazia parte. E eles eram contemporâneos. E alguém que ouviu John Nelson Darby pregar a palavra disse, então você crê igual o pessoal da igreja do Irving? E John Nelson Darby se posicionou em relação a isso publicamente. Inclusive, ele escreveu um texto que eu acho que os pós-tribulacionistas provavelmente não conhecem. Ele escreveu um texto dizendo claramente por que ele discordava do pensamento, eu não sei, eles têm um nominho lá nos Estados Unidos que é Irvenita, o movimento dos Irving, uma coisa assim, que inclusive é a igreja da qual Margaret MacDonald fazia parte. E ele se posiciona publicamente dizendo por que não concordava. E ele mostra que o pensamento do pessoal da igreja de Margaret MacDonald era diferente do pensamento dele, porque eles criam numa espécie de arrebatamento que não é pré-tribulacional, mas é mais comumente chamado pelos teólogos de pré-conflagracional. Porque eles acreditavam que a igreja seria arrebatada antes da conflagração e não da tribulação. E essa conflagração, que às vezes é confundida por alguns pós-tribulacionistas como se fosse a mesma coisa da tribulação, seria uma espécie de insurreição dos povos e todos os governos virariam de ponta cabeça, mas isso duraria não mais do que 45 dias. E os pré-conflagracionistas, os cristãos, na cabeça dos pré-conflagracionistas, ficariam suspensos nas nuvens, não no céu, não no paraíso, mas nas nuvens, por 45 dias, até toda a conflagração acabar, e eles voltariam para a Terra. Esse era o pensamento de Margaret MacDonald e o pensamento do Irving, que era o pastor da igreja onde ela congregava. Diferentemente do que ensinava John Nelson Darby ou qualquer outro pré-tribulacionista, inclusive dos nossos dias. Então, John Nelson Darby se posicionou, falou sobre isso e foi contra essa ideia. Mas os seus opositores, talvez por birra, por maldade, por chacota, ficaram sempre associando ele às ideias da igreja da Margaret MacDonald. E até hoje isso pegou, né? Eu não sei se é ignorância, sinceramente, eu não sei se é ignorância ou se é desonestidade. Mas muita gente repete isso como um mantra, tentando convencer as pessoas que não têm tanta informação ou que não são tão curiosos a ponto de correr atrás, né? Talvez a gente não tenha esse material ainda publicado em português, não sei, gente, sinceramente. A maioria das pesquisas que eu faço são em inglês, então eu não sei dizer se isso já foi publicado em português. Eu acho que sim, dada a importância, né, de um assunto como esse, eu acho que já foi publicado em português. Tendo sido ou não, eu sei que isso vai entrar no meu livro sobre arrebatamento, que eu estou escrevendo. E o que acontece é que as pessoas não param para pensar. Vamos voltar para George Led do livro Abençoada Esperança. Pensa nisso. Se o próprio George Led, um dos maiores proponentes do pós-tribulacionismo, respeitadíssimo nos círculos pós-tribulacionistas, se ele falava tão bem de John Nelson Darby, se dizia devedor a John Nelson Darby, e dizia, nas palavras dele, que John Nelson Darby, sem dúvida, foi levantado por Deus para trazer a restauração do pensamento futurista, da escola de pensamento futurista dentro da igreja cristã, por que muitos pós-tribulacionistas pensam ainda até hoje que John Nelson Darby, um homem tão honrado e respeitado por George Led e outros pós-tribulacionistas que têm um pingo de juízo, e conhecedor tanto da Bíblia no grego, no hebraico, e que falava vários idiomas, um intelectual, um homem sensato e ponderado, respeitado até pelos seus opositores, como George Led, por que um homem desse formularia uma doutrina com base numa profecia de uma menina de 15 anos de idade?
Pensa aí, coloca o juízo para funcionar. Percebe a estupidez do pensamento? Eu acho que as pessoas que falam isso, primeiro, não conhecem a vida de John Nelson Darby, não sabem quem ele foi, não leram o livro do George Led, que é pós-tribulacionista, e devem ter ouvido alguém falar isso aí na internet, porque o pessoal ouve uma coisa, o pessoal repete, todo mundo sai falando, né, feito doido. Ela ouviu aí alguém repetindo isso, talvez até um pregador famoso, sabe-se lá, e a pessoa acha que é verdade. Então, assim, gente, não tem fundamento, tá? É uma coisa estranha, mas isso acontece, tá? Isso acontece. Infelizmente, na vida, isso acontece. Antônio, como é? Deixa eu ver aqui. Fui clicar num negócio, cliquei no outro. Ah, não, cliquei certo. Antônio Júnior postou um vídeo sobre esse assunto. Aí, não sei quem é Antônio Júnior, mas graças a Deus. Antônio Júnior, amigo do Lamartine Pozella. Sei quem é. Conheço. É um rapazinho novinho, né? Que tem um monte de seguidor no YouTube, muito gente boa, muito educado, e que é pré-tribulacionista, se não estiver enganado. Olha a minha esposa aí dando uma força. Inscreva-se no canal do Telegram para ficar sabendo das lives surpresas do Natan. Por que surpresas entre aspas, amor? É surpresa mesmo. Nem eu sei quando ele vai... Então é surpresa de verdade, tá vendo aí, ó? Não é surpresa entre aspas, não. Mas o que eu tenho tentado fazer é o seguinte, eu tento privilegiar quem está lá no meu canal do Telegram, né? Claro que quem está no meu grupo do Telegram também é notificado na mesma hora, porque o Telegram ele faz uma coisa interessante. Ele junta os canais com os grupos de um mesmo administrador, segundo a vontade do administrador, claro. Então, quando você posta uma coisa no canal do Telegram, automaticamente o Telegram já posta aquilo no grupo associado àquele canal, fixa aquela mensagem no topo e manda notificação para todas as pessoas. Ou seja, quem está no canal e quem está no grupo recebe a mesma mensagem naquela mesma hora.